Olá, graça e paz, aqui quem fala, apóstolo Gelson Becker, diretamente de Recife, Escola de Ativação Profética. Estamos nos aproximando do final do ano, estamos praticamente na metade de novembro, temos mais algumas aulas ainda esse ano e quero desafiar você a unir o seu espírito ao espírito da intercessão, para juntos manifestarmos a glória do Senhor. Acabei de lembrar que um grande amigo, homem de Deus, profeta do Senhor, tem servido à igreja, ao corpo de Cristo, se comunicou comigo nessa semana e me trouxe muita alegria. Eu quero mandar um abraço especial para o pastor Alexandre Machado, toda a equipe que está lá no Paraná, durante dias de muita glória e manifestação da presença de Deus. Eu quero desafiar você para a aula de hoje. Use as ferramentas sociais que você tem ao alcance das suas mãos, Facebook, Twitter e tantas outras, para manifestar a glória do Senhor e divulgue o link desta aula. Eu quero que você una-se conosco durante esse ensinamento. As aulas são aulas longas, é como se fossem 2 aulas semanais, condensadas e resumidas em uma única apostila, e nas sextas-feiras nós disponibilizamos isso para o corpo de Cristo no Brasil e no exterior. Quero mandar um abraço especial para o pastor Ezequias Barbosa, de Tampa, pastor Cláudio Júnior, pastor Edilson, homens de Deus que anos atrás me receberam lá com muito carinho, muita hospitalidade. Quero mandar um carinho para o pastor apóstolo Wellington, apóstola Lília de Guarulhos. Deus está fazendo uma coisa tão linda através da vida de vocês. Apóstolo Flávio, em São Sebastião do Paraíso. Bom, se nós formos citar todos eles, eu seria injusto, mas eu quero mandar um beijo especial para o apóstolo Casas, da igreja Sena, comunidade evangélica em Joinville, comunidade evangélica Novo Amanhecer. Um abraço a todos os irmãos, de modo especial, meu amigo pastor André Stil, Nação Forte, Brus, que está chegando aqui daqui a alguns dias, terça-feira, madrugada, eu estou pegando ele no aeroporto, vai passar uns dias conosco aqui em Recife. Eu tenho certeza que será bênção para a manifestação da glória do Senhor. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso módulo sobre intercessão profética. E nós vamos falar sobre intercessor na sala do trono. Eu quero que você preste atenção e receba tudo que Deus está fazendo e tudo que Deus tem preparado para a sua vida. Na aula de hoje, vamos compreender a necessidade de orarmos e sairmos espiritualmente do meio das circunstâncias que estamos cercados aqui na Terra, a fim de subirmos à sala do trono. Toda oração eficiente deve ser uma audiência com o Pai Celestial. Vimos em aulas anteriores que Deus não está em guerra com Satanás, mas sim nós aqui estamos em guerra com a serpente. Os anjos de Deus também não estão em guerra com os demônios. Eles já venceram essa guerra com 1/3 dos demônios que foram derrotados, que se rebeliaram. Para cada demônio pode ter certeza de que existe 2 anjos de Deus. E já está descrito lá em Apocalipse capítulo 12, quando a serpente foi precipitada e caiu na terra. O fato é que nós, enquanto igreja, aí sim, nós estamos comissionados para ir ao encontro destas hostes malignas e destruir as portas do inferno. Essa guerra é nossa. Deus está entronizado acima dessas circunstâncias como um justo juiz. E Deus, aos seus anjos, dá ordem para nos auxiliarem, nos ajudarem nessa luta que é entre a semente da mulher e a serpente. Existe apenas um lugar no universo onde podemos ter pleno acesso à plenitude da glória de Deus. É na sala do trono, face a face, diante do Eterno. Orações eficazes são orações realizadas na terra, alinhadas com os fundamentos da oração. Nesse ambiente de adoração perfeita a Deus, logo a aula de hoje vai desenvolver essa temática. Você vai descobrir que sempre houve um lugar especialmente preparado para cada um de nós diante do trono de Deus. Entretanto, existem alguns elementos que podem nos impedir de nos achegarmos com ousadia e intrepidez junto ao trono da glória,
crendo que Deus existe, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Essas barreiras impedem nossas orações, precisam ser destruídas, removidas, corrigidas em nossa vida. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. As pessoas me perguntam, por que orar tanto se Deus já sabe do que nós estamos pensando ou falando? E a questão do orar tanto é para que nós estejamos alertas. Nós oramos longos períodos de línguas estranhas, não para tentar persuadir Deus a mudar de opinião. Não, nós oramos longos períodos simplesmente porque 1 Pedro capítulo 4, verso 7 diz: estejam prontos, sejam criteriosos, fiquem alertas. Como é que eu fico nesse estado de aptidão para discernir as coisas espirituais? Com uma vida contínua de oração. A intercessão profética, profeteia enteuxis, é a conexão entre o manto da unção sacerdotal e a operação da unção profética. Somando essas duas experiências, nós temos o conceito de intercessão profética. Profecia ou profetizar vem da palavra grega profeteia, que significa declarar a mente e o conselho de Deus. A palavra grega para intercessão é enteuxis, que significa aproximar para conversar. É o termo utilizado para entrar em audiência com o rei e também para entrar na presença do Senhor através das portas da intercessão. A igreja está familiarizada com o conceito de sacerdote, ou seja, aquele que se coloca entre Deus e as pessoas que o procuram com necessidades de oração, para ofertar, simplesmente para adorar ou entrar em comunhão com o terno. Isso é uma experiência sacerdotal, que nós ministramos horizontalmente às pessoas. A restauração do entendimento profético em nossos dias tem agregado a essa experiência sacerdotal o potencial profético. O profeta desenvolve uma comunhão vertical com Deus, basicamente ouve sua voz, recebe da mente de Deus segredos e em sua mente humana os declara, verbaliza, profetiza sobre a terra. Isso é ministrar verticalmente ao coração do Pai e receber dele ministração para somente depois comunicar aos homens, cidades, comunicar as circunstâncias, comunicar as pessoas na terra dos viventes. Nós temos aí, então, o conceito do sacerdote e temos aí também o conceito do profeta. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, essa palavra significa entrar na presença de Deus em favor de outros. A intercessão é uma das coisas mais altruístas que podemos fazer. Não estamos orando por nós mesmos, mas por outras pessoas, colocando as duas operações da unção de Deus juntas. Temos, então, o conceito da intercessão profética. Muito mais do que orar pela necessidade de alguém que nos procura, isso é sacerdotal, isso é intercessão, estaremos colocando para esta pessoa e comunicando para ela a partir da mente de Deus em relação aos segredos ocultos, escondidos, mascarados no coração do ser humano. É sob esta perspectiva que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, 24 e 25, que no culto público, quando ora-se em línguas, a oração em línguas é sinal a incrédulo, e a profecia é sinal para aqueles que já creem. E como orar em línguas na reunião pública é um sinal para incrédulos, os segredos do seu coração ficarão publicamente manifestos. Veja, que as pessoas, então, elas têm uma ideia de que eu não preciso orar mais porque Deus já me ouviu. Isso é o pensamento religioso. O pensamento apostólico profético pensa, nós vamos continuar orando até nós ouvirmos a resposta de Deus. 3 passos simples para você entrar numa esfera de intercessão mais eficaz, mais eficiente. Primeiro, busque a presença de Deus para a comunhão. Não pelo que ele faz, louvor, mas pelo que ele é, adoração. Segundo, encontre-se com Deus e
ouça em favor de si ou ouça em favor dos outros. E terceiro, como resultado dessa busca do encontro e do ouvir a Deus, estaremos habilitados a falar na terra pela mente e pelo conselho do próprio Deus, pois o Senhor nos terá revelado seus segredos e intenções. O Senhor fala ao seu povo antes que as coisas aconteçam, antes que de fato os fenômenos venham se manifestar. Ele nada realiza na terra sem antes comunicar aos seus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Na intercessão profética, nós entramos na presença de Deus, ouvimos os seus pensamentos, ouvimos e recebemos os conselhos de Deus, e assim nos tornamos aptos, assim passamos a ter autoridade para orar na terra por coisas que estão no coração de Deus, que está revelando ou falando a partir do céu. Frequentemente oramos por coisas que estão em nosso próprio coração. E essa oração muito provavelmente será falha, será inconstante, será fracassada. Falhamos quando não ouvimos ao Senhor. Jesus diz isso no Evangelho de João. Eu de mim mesmo nada posso fazer, a não ser que eu veja o Pai fazendo primeiro. As palavras que eu vos tenho dito não são da minha cabeça, mas são palavras de vida que eu tenho recebido do Pai. É pela busca do ouvir a voz de Deus e de declará-la, verbalizá-la, que vemos poderosos rompimentos de barreiras ocorrerem nas nossas vidas e na vida das pessoas pelas quais nós intercedemos. Quando nos empreendemos na intercessão profética, estamos participando da concretização dos planos de Deus para a humanidade e nos dedicamos a dominar e sujeitar a terra. Gênesis 1, 26 a 28. Deus fez o homem o seu representante na terra. Deus enviou Jesus para pagar o preço de sangue e restaurar todas as coisas que o homem perdeu. Jesus, então, deu autoridade aos seus seguidores. João capítulo 20 e 21. Ele nos comissiona a exercitar essa autoridade sobre o Éden, muito semelhante ao que o Pai comissionou Adão no jardim do Éden. Para começarmos a caminhar de acordo com os planos de Deus, seu plano inclui nos usar para dominar, exercer marcha, vimos na aula anterior, sobre as obras das mãos do Senhor e de participar do processo de colocar tudo e todas as coisas sob o domínio e o governo dos seus pés. Deus nos concedeu o privilégio de sermos participantes de seus planos agora, fazendo aquilo que Adão e Eva deveriam ter realizado no Jardim do Éden e fracassaram. Gênesis capítulo 2, versículo 15, deixa claro isso. O Éden é um lugar bonito, maravilhoso, que exige cuidado. Imagina esse jardim, imagina essa arte, e daqui a 10 anos ninguém podou, ninguém cortou, ninguém adubou, ninguém deu manutenção, ninguém administrou esse jardim. Certamente ele vai ficar horrível. É perfeito que Deus criou tudo perfeito, mas é óbvio que o próprio Deus que criou perfeito delegou domínio, autoridade para Adão e para a raça humana, implícito em Adão, gerarem manutenção para isso. Essa ordem foi quebrada e agora Cristo Jesus se manifesta para que nós venhamos a restaurar essa ordem. Nós estamos nesse processo de restauração de todas as coisas. Nós ainda não chegamos ao tempo da restauração de todas as coisas. Não é Deus que aperta no play do videocassete do céu e o tempo da restauração de tudo chega. Não, somos nós que amadurecemos enquanto filhos e liberamos esta realidade na terra dos viventes. O jardim do Éden precisava ser cultivado e guardado. Isso era responsabilidade do homem, Adão. O homem, colocado por Deus como mordomo, como administrador do jardim, tinha várias responsabilidades: cultivar, guardar, dominar sobre toda a criação, governar, assegurar seu perímetro de influência. Como representante de Deus no Éden, o homem era e é ainda hoje no planeta Terra os braços e as mãos de Deus para certificar que tudo que fora criado bom, continuasse perfeito. Todo intercessor deve ter essa mentalidade, desenvolver essa cultura de que ele tem que cultivar e guardar o jardim da comunhão com Deus. Primeiro, cultivar. É a primeira responsabilidade do homem no Éden, cultivar. Abad é a palavra hebraica para cultivar, que significa servir, arar, adorar, levar à adoração.
Adão era um maestro que tinha que levar toda aquela bicharada a adorar a Deus. Adão, ele era um maestro que tinha que levar todos aqueles animais a adorarem a Deus em espírito e em verdade. Você talvez não tenha assistido essa aula, mas vale a pena você voltar lá e assistir. Se assistiu, beleza. Mas na aula 4, 5, 6 e 7, nós falamos sobre a manifestação dos filhos de Deus e falamos sobre toda uma criação que geme com dores de parto, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, porque esta ordem foi quebrada. E essa ordem não vai ser restaurada porque Deus quer. Essa ordem vai ser restaurada porque a igreja amadureceu e manifestou a glória nos filhos, e através dos filhos, os filhos restauram a frequência eletromagnética de adoração da criação, de toda a natureza, de toda a fauna, a flora, das estações, dos fenômenos meteorológicos. Bom, enquanto a igreja acreditar que Deus, em algum momento da escatologia futura, vai apertar no play para fazer por nós o serviço que ele comissionou para nós fazermos, vamos ter uma igreja manca que não cumpre o seu pleno comissionamento. Porque a tarefa da grande comissão nunca foi apenas evangelizar ou fazer prosélito. Começa com a experiência da salvação e do evangelismo, mas a tarefa da grande comissão é remir comunidades, é trazer os céus e restaurar esse Éden corrompido, perdido, esse elo de Deus governar através de nós na terra dos viventes. Vamos voltar aqui para o slide. Cultivar é uma tarefa sacerdotal. Adão botava toda aquela bicharada para adorar a Deus. Adão adorava a Deus junto com a bicharada. No sentido específico, abade significa servir a Deus em um contexto de um levita. Oséias capítulo 10, verso 11, o profeta diz, Judá irá lavrar. Essa palavra lavrar é abade. O que isso tem a ver conosco como intercessores? Cultivar é arar o solo. A intercessão prepara um caminho no solo dos corações e os leva a estar abertos para darem reconhecimento e adoração a Deus. Receber novos níveis de unção e entendimento espiritual sobre os seus dons. Sabe que quando você ora intercedendo e declarando sobre a vida das pessoas, João capítulo 16... Vimos isso na aula 1, 2 e 3, quando explica sobre o ministério do arrependimento. Você, na verdade, não está apenas orando para que a pessoa se converta. Você está arando a mente da pessoa. Você está arando a alma da pessoa. Você está arrancando tocos. Você está arrancando sofismas. Você está, pela intercessão, tocando e destruindo superstições teológicas ou desconstruindo a tradição religiosa familiar que opera na mente daquela pessoa pela qual você intercede. O primeiro aspecto da intercessão para que alguém se converta é esse, é arar, é cultivar, é preparar a terra da mente, da psique da pessoa, para que receba o evangelho do reino, para que receba a revelação de Cristo Jesus. Segundo aspecto da intercessão, que está intimamente ligado com o comissionamento de Deus a Adão no Éden, é guardar. É segurança, é administração, é mordomia. A segunda responsabilidade do homem era guardar o jardim. A palavra hebraica para guardar é chamar, restringir, manter dentro de certos limites, erguer uma cerca em volta de alguma coisa como que com espinhos, guardar como vigia de ovelhas ou um pastor de ovelhas ou de gado, guardar como um profeta. Adão especialmente tinha a responsabilidade de observar os limites do jardim. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então ele deveria guardar os limites do jardim da mesma forma que um vigia guarda as ovelhas ou o gado. Qualquer coisa contrária à vontade do Senhor não deveria ser permitida no Éden. Em outras palavras, ele deveria ter bastante cuidado do jardim, da mesma forma que um sentinela teria. Na Bíblia, os guardas ou sentinelas deveriam estar alertas a qualquer ação do inimigo contra a cidade. Eles deveriam comunicar ao rei a aproximação de qualquer pessoa à muralha da cidade. Outra função dos vigias era guardar os campos, as vinhas, especialmente durante a época da colheita. Nesta definição, vemos a nossa tarefa como intercessores, guardar os lugares indicados pelo Senhor. Esses lugares podem incluir nossas famílias, nossa vizinhança ou nação. Quando intercedemos
Nossas orações criam cercas espirituais, cercas de fogo, cercas eletromagnéticas ao redor desses lugares, ao redor dessas pessoas, ao redor destas objetos ou bens, como por exemplo uma casa, uma empresa, um carro, semelhante a espinhos, impedindo os intentos do inimigo. Nem todos os intercessores são profetas, mas todos podem receber a unção profética em níveis primários. Já vimos isso nos módulos das aulas anteriores. O profeta declara a mente, a vontade e o conselho de Deus. Todos nós podemos receber uma unção profética, uma vez que temos potencial para profetizar, e Paulo nos incita, ele desperta, ele nos estimula o desejo de profetizar em 1 Coríntios capítulo 14. A unção profética nos equipa para declarar a mente, a vontade e o propósito do Senhor com a sua voz sobre a terra. Jesus é o leão que ruge no céu, nós somos os leõezinhos que ouvimos esse rugido de Jesus e multiplicamos o rugido em perímetros geográficos da terra. Amós capítulo 3, verso 7. Em tempos de crise, quando o Espírito Santo desperta, alerta ou traz um peso de intercessão sobre os seus intercessores, questões como estas sempre aparecem na mente das pessoas. Será isso somente um pensamento que me traz medo e insegurança? Será que eu não confio no Senhor para cuidar dessa pessoa, dessa situação? Será que eu sou uma dessas pessoas de pouca fé, ao invés de me mover em fé e em direção a Deus? O intercessor, às vezes, não consegue discernir se é para parar de fazer o que está fazendo e unir-se ao exercício da intercessão, ou se ele simplesmente fica, joga fora aquele pensamento porque aquela intuição não foi a revelação divina. Muitas vezes, quando o Senhor nos chama a orar, nossa mente e também o inimigo tentam nos impedir de interceder. Uma influência cósmica gerada pela Grécia, puramente racional e lógica, se levantam em nossas mentes contra os mistérios da oração em línguas, por exemplo, em línguas espirituais. Logo, nunca teremos a interpretação e os pensamentos de Deus jamais serão compartilhados. Se você, meu irmão, não ora em línguas, você está perdendo tempo. Comece a buscar. Próximas aulas eu vou trazer ministração específica sobre isso. Eu quero aqui declarar com fé, declarar abençoando você, que ainda esse ano você que está assistindo às aulas frequentemente vai ser batizado pelo Espírito Santo, vai receber ao vivo ministração de línguas estranhas. Então começamos a questionar a liderança do Espírito Santo. Se não estivermos alertas em espírito, podemos perder o momento daquilo para o qual Deus nos chamou para fazer. São portais espirituais que, dadas as circunstâncias, são abertos para intercessões estratégicas que, se não forem verbalizadas naquele período de tempo, quando decidimos nos entregar à oração no Espírito, as janelas dos céus já poderão estar fechadas. É na hora que teve o discernimento, é na hora que recebeu a intuição, é na hora que Deus falou que tinha que parar de fazer o que estava fazendo e verbalizar as palavras de fé. Não é na hora que você acha que deve acontecer. Os portais vão e vêm. As circunstâncias se movem. E há momentos que, se você não parar ali para orar meia hora, 15 minutos ou uma hora inteira, perde a visitação da glória do Senhor. Orar pela manhã com os primeiros sinais de sol do dia é significante e diferente do que orar no final do dia, ao longo de toda uma madrugada, pela noite afora. São orações diferentes, com resultados diferentes, embora o intercessor seja o mesmo. No princípio, a voz de Deus criou a terra, o universo e tudo que nele existe. João Batista veio depois e declarou: eu sou a voz do que clama no deserto, João 1:23. Como uma geração profética de intercessores, como João Batista, você e eu devemos ser a voz do Senhor na terra. Deus está nos chamando à sua presença na sala do conselho do Senhor para ouvir o que Ele está dizendo. Sempre estaremos abaixo de Deus na hierarquia de comunhão e intimidade, mas podemos participar deste ambiente de conselho divino. Mas sempre seremos membros deste conselho, que tem livre acesso ao Pai. É ali que Deus dá conselho para líderes, é ali que Deus dá conselho para pessoas, é ali que Deus dá conselho para seres angelicais.
Jesus é o leão da tribo de Judá, que ruge nos céus. Nós somos seus leãozinhos que repetem o seu rugido na terra, até vermos o seu reino e a sua justiça plenamente manifesta entre os homens na terra dos viventes. Esta frase de Stormy Omartian é um autor de um livro sobre intercessão que tem, assim, vendido milhões de cópias e edificado uma geração ao redor do mundo. É uma frase que me fez parar e pensar. Tudo sobre o que você não ora em sua vida, você deixa por conta do acaso, tratando-se de sua família, saúde, finanças ou ministério, isso é muito perigoso. Eu, por exemplo, quando saí do meu emprego para me dedicar ao Ministério Tempo Integral, fiz um pacto com Deus de provisão financeira. E aí, baseado nesse pacto, eu acreditei numa superstição, eu acreditei num sofisma, uma mentira teológica pregada por pessoas bem intencionadas que não precisavam nunca mais orar por finanças. Eu fiquei não muito, apenas 7 anos, no tempo integral de ministério, sem nunca ter pregado uma mensagem sobre dinheiro, sobre finanças, sobre libertação financeira, sobre provisão financeira, sobre multiplicação financeira. Eu tenho quase 20 anos de ministério tempo integral. Eu fiquei 7 primeiros anos do meu ministério sem nunca pregar, falar no microfone em nenhuma igreja do planeta Terra, nos 7 primeiros anos de ministério, sobre dinheiro. Eu não falava de oferta, eu não levantava oferta, o pastor levantava, depois me entregava. Se eu te disser que faltou dinheiro, não faltou. Se eu te disser o que foi que me levou a essa crise, é que no final do 7º ano, na virada para o 8º ano, eu disse para Deus, Deus, o Senhor falou tantas profecias que não se cumprem porque faltam dinheiro. O Senhor falou que eu iria no Haiti e eu não pude ir porque faltou dinheiro. O Senhor falou que eu ia para a África, não posso ir porque não tenho dinheiro para passagem aérea. O Senhor falou que eu iria ter um centro de recuperação drogado e eu não consigo. E eu estou cheio de pessoas drogadas que eu estou orando por elas. Mas eu não tenho recursos financeiros para o centro de recuperação de drogados, porque me falta dinheiro. E quando eu fui fazer essa reclamação para Deus, Deus disse, tudo aquilo que você gera na palavra, na intercessão, na pregação, eu manifesto. Só que você só gera curas, você só gera milagres, prodígios, sinais de cura. Chegou a hora de você aprender a botar o teu espírito em comunhão com o meu espírito e a gerar resultados financeiros. Quando Deus me deu essa intuição profética, quando Ele me deu essa direção, Ele falou comigo que eu não tinha resultados financeiros porque eu não pregava sobre isso, eu entrei em crise. Eu disse, será que é Deus que está falando? Porque eu tinha um sofisma da superstição e da boa intenção teológica na minha mente, de que como eu havia feito um pacto de provisão financeira, quando pedi demissão e fui para o Ministério Tempo Integral, eu não precisava orar sobre isso. Bobagem. De fato, não faltou dinheiro, mas também não sobrava para que os projetos ministeriais que Deus já havia semeado no meu coração viessem à existência. Então, eu não sei qual é a área da tua vida que você ora com frequência, qual é a área da tua vida que você resiste a orar. Talvez você também esteja preso a sofismas semelhantes aos que eu estava. E põe o teu espírito para jejuar, orar, interceder por cura, por milagre, por evangelismo, por conversão, mas por finanças você acha que isso é menos espiritual. Nós temos que desconstruir isso e receber tudo o que Deus tem para nós, porque os recursos financeiros, assim como os dons espirituais, são ferramentas que Deus traz às nossas mãos para cumprirmos o propósito da nossa existência. Nesta aula, então, a ênfase não vai ser tanto teológica sobre a oração, porém as ministrações serão muito mais intensas quando nós começarmos a orar na doutrina da imposição de mãos. Vamos procurar tratar sempre da vida do intercessor. Quando os intercessores estão curados, eles poderão ser agentes de cura para suas outras famílias. Quando você está liberto financeiramente, você pode ministrar libertação financeira. Quando você está em paz, você ministra paz. Quando você está saudável, você ministra saúde. Quando você está alegre, você ministra alegria. Caso contrário, suas orações não produzirão aquela vida abundante descrita em João capítulo 4 e João capítulo 7. Vivemos dias difíceis para as famílias hoje. A sociedade está a cada dia que passa mais corrompida com o pecado e muitos cristãos comprometidos com o evangelho estão vivendo verdadeiras guerras dentro dos seus lares. Acredito plenamente que Deus está comprometido em cumprir a sua palavra. Isaías 58:12 diz, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores, restauradores de brechas, restauradores de veredas antigas.
para que o país, para que a cultura, para que a cidade, para que a psique das nossas famílias se torne habitável, para que a nossa sociedade retorne a ser habitável, para que Deus volte a andar no jardim da terra. As famílias precisam ser restauradas e curadas emocionalmente e espiritualmente pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Despertar, chamar, curar e capacitar intercessores dentro de todas as famílias da terra é fundamental. Uma das principais realizações do Espírito Santo. Deus está levantando homens e mulheres cheios de unção, pessoas que não irão descansar enquanto não presenciarem o poder de Deus restaurando todo o seu lar, revertendo toda a vergonha e maldição do pecado em honra e em bênção. Aliste-se nesse exército, inscreva-se, chegou a hora, o momento é agora. Veja essa foto, preste atenção nessa arte. Eu quero que você veja como existe uma inversão de coisas aí, uma inversão de valores. Essa é a sociedade na qual os intercessores estão guerreando nos dias de hoje. Toda oração eficaz promove um encontro nas regiões celestes. Existem encontros que são bons, existem encontros que são maus. Temos presenciado o poder de Deus em muitos cultos, nas vigílias de oração, nos momentos de adoração e intimidade com o Pai. Muitos já presenciamos em nossos ambientes profissionais ou acadêmicos o livramento do Senhor e as manifestações da sua virtude. Porém, de todos os lugares, o mais difícil de vermos a ação de Deus geralmente é dentro de nossas famílias, em nossos lares, sobre a vida das pessoas que mais amamos. Por exemplo, pais, filhos, cônjuges e demais parentes. Claro que isso não é uma regra rígida, mas em um número elevado de cristãos recém-convertidos, a família sempre é a mais lenta luta a ser vencida pelas orações. Parece que Satanás vomita todo o lixo do inferno sobre aqueles que acabaram de tomar a decisão mais séria da sua vida, talvez com o intuito de amedrontá-los ou inibir que sigam adiante em seu firme propósito de romper com os laços do passado, laços pecaminosos e caminhar em novidade de vida. Tiago, irmão de Jesus, só veio reconhecê-lo como Messias depois da sua morte, por causa de uma aparição que nos relata Paulo em 1 Coríntios 15:7. Até o segundo ano do seu ministério público, Jesus não era compreendido pelos seus familiares biológicos. Moisés não foi presente na formação dos seus filhos, e em Levíticos capítulo 10, verso 1 a 20, relata que os filhos de Arão trouxeram fogo estranho perante o Senhor, e Arão não pôde chorar a morte deles. Em 1 Samuel 8:3 diz que os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo de fidelidade ao Senhor. Veja que Samuel era um homem vertical, Arão era um homem que tinha intimidade, unção e poder de Deus, Moisés era um dos caras mais operadores de milagre da Bíblia, e o próprio Senhor Jesus no seu ministério terreno. E nem por isso as suas famílias biológicas, num primeiro momento, celebraram, e alguns até perderam os filhos que morreram corruptos, como no caso de Samuel. É frequente ouvirmos pessoas testemunharem que logo após a sua conversão passaram a ter problemas com seus familiares ou problemas com a sua vida financeira, e algumas vezes até de saúde, mas até então nunca tiveram esse tipo de problema. É como se fosse um vômito do inferno vindo com violência e fúria, tentando inibir a pessoa para ela não seguir, perseverar no lavar purificador da palavra de Deus. Deus não deseja que você viva numa eterna guerra dentro do seu lar, ainda que Ele permita que esta guerra aconteça. Deus está capacitando intercessores para cobrir suas famílias com muita oração, para restaurar os muros, tampar as brechas, levantar escudos angelicais, escudos espirituais de fogo. Súplica em todo o tempo, no Espírito, a fim de que o poder da graça entre em ação e gere milhares e milhares de conversões. Desde que Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário, somente através do seu sangue, o homem pode entrar na santa e maravilhosa presença de Deus. Razão porque está escrito em Hebreus 10:19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Quem proclama o Evangelho sem colocar o sangue de Jesus na mensagem falsifica a boa nova, pois é o sangue de Jesus que nos purifica de todos os pecados. Não é a igreja, nem a denominação religiosa ou o rito sacramental do batismo, por exemplo.
pois uma grande parte das pessoas nunca se aperceberam que o homem precisa entrar na presença de Deus com sacrifícios, louvor e adoração. Muitos frequentam as cerimônias religiosas e com isso acreditam estarem na sala do trono, o que é um grande engano. Conforme a denominação religiosa, muda a liturgia de culto, mas a grande maioria das liturgias procuram levar a congregação a entrar na presença de Deus, ou seja, nos santos dos santos. O problema é que entrar na sala do trono e encontrar-se com o Criador do universo é muito mais do que um procedimento lógico litúrgico. É, acima de tudo, um ato de intercessão e intimidade com Deus. De modo geral, num contexto ameríndio, onde a Igreja Católica Romana precedeu-nos na tarefa de proclamar a fé cristã, existem diversos conceitos religiosos equivocados que, ao longo dos séculos, foram lentamente pairando sobre o pensamento social coletivo. Um deles é a pseudo-ideia de que o templo é a casa de Deus. Nós falamos em aulas passadas aqui sobre Gênesis 28, casa de Deus, porta dos céus, mas não concordamos que o templo de tijolo é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Abrir os portais na adoração é uma experiência mística e não uma experiência litúrgica. Na nova aliança, fica claro que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas sim dentro de todos aqueles que receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Atos capítulo 7, verso 47 a 50 diz assim, presta atenção. Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Nós respeitamos todos os altares que são erguidos ao Deus vivo. Nós acho que pecamos ao tolerar os altares edificados aos ídolos estranhos. Mas, na verdade, Deus escolheu morar dentro de corações, carne e osso, e não dentro de tijolos. O véu que separava já não separa mais. Temos livre acesso ao Pai e temos que aprender a entrar nesta audiência celestial pela intercessão. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Eu não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aquele local físico onde habitualmente nos reunimos para congregar, tornar-se cheio da presença da glória de Deus, na proporção em que pessoas que convergem para aquele endereço estão cheias do Espírito Santo. Não é aquele tijolo que santifica quem entra dentro daquele ambiente, é exatamente o inverso. É quem entra dentro daquele ambiente santo, pela comunhão com o Espírito Santo de Deus, que limpa e purifica a atmosfera, o ambiente do tijolo. Não é o púlpito que santifica o pregador, exatamente o contrário. É o pregador que anda em santidade com Deus, que quando assume o púlpito, ele santifica aquele lugar ali. Assim, em suas reuniões públicas, primeiro, o Senhor é invocado. Segundo, o Espírito Santo encontra liberdade para agir. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. E por fim, ocorre a manifestação da sua doce, santa, gloriosa, maravilhosa e desejada presença, bem como do seu poder e dos seus dons. A presença de Deus é revelada em diversos episódios das Sagradas Escrituras, mas a grande maioria dos cristãos confundem a onipresença de Deus com a presença manifesta da sua glória. Sabemos que Deus vê todas as coisas e que sua onipresença é sobre toda a terra. Repita comigo, onipresença é diferente da presença manifesta da glória de Deus. Isso é diferente de afirmarmos que todos os lugares são Deus. Logo, o panteísmo religioso não corresponde à verdade. Porque tem pessoas que dizem que se Deus está em todo lugar, então a árvore é Deus, a pedra é Deus, a cachoeira é Deus, porque Deus é tudo em todos. Isso é uma ideia filosófica de panteísmo. Errado. A onipresença de Deus é uma coisa. A presença manifesta da glória dele é fruto de intimidade e adoração. Geralmente, crescemos com o conceito de que Deus está nos vendo em todos os lugares. Isto justifica nossos avós
ao dizerem, não faça isso, menino, porque Deus está vendo. Outro pensamento coletivo errôneo é o da teoria universalista, de que todos os caminhos levam para Deus e de que todos são filhos de Deus, a teoria da filiação universal. Somos feitos filhos de Deus através da experiência de fé em Cristo Jesus, 1 João capítulo 1, versículo 12. Jesus morreu por todos, mas essa experiência se torna real na vida que o indivíduo reconhece e se submete ao senhorio de Cristo Jesus. E por fim, o fato de Deus estar em todos os lugares e os olhos do Senhor passarem por toda a terra, não implica que ele vá manifestar a sua glória sobre todas as necessidades ou todas as circunstâncias. São coisas que as pessoas misturam na cabeça por causa de uma teologia do inferno para gerar frustração e amargura com Deus. A Bíblia nos afirma, em Mateus 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Glória a Deus. Essa é uma verdade e é a respeito desta presença de Deus que eu concordo plenamente. Muitos creem que Deus está presente em suas reuniões, pois sentem um arrepio na coluna quando vão ao culto e não sentem um arrepio na coluna, retornam frustrados para suas casas, achando que por algum motivo no culto que não teve arrepio na coluna, vai ver que hoje o Espírito Santo de Deus não se fez presente. Isso é bobagem, isso é imaturidade. Baseado em Mateus 18, 20, que falam de 2 ou 3 estiverem reunidos, Deus está presente, os cultos são nas casas, as reuniões de orações são nas casas, a eficácia está nos lares, podendo circunstancialmente ter templos organizados. Sabemos que isso é uma falta de maturidade espiritual, quando os cristãos só creem que Deus esteve presente porque teve alguma experiência emocional. Pois independente de nos sentirmos ou não arrepios na coluna, sabemos que Deus está presente em nossas reuniões pelo simples e suficiente fato da palavra dele nos garantir isso. Eu creio na Bíblia, ela diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor, ali Deus se fará presente, logo eu creio que ele está presente, independente de sentir ou não, acabou a conversa. Isto é a experiência e a convicção da onipresença de Deus. E muitos se darão por satisfeitos com esta convicção. Deus está presente em todos os lugares, Deus está presente aqui, Deus está presente porque 2, 3 irmãos se reuniram para orar e fizeram uma oração cansada e sem vida. Deus está presente. Mas existe uma esfera e uma manifestação da presença de Deus que vai além da onipresença, vai além da convicção teológica de que 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, e vai, então, a presença manifesta da glória do Senhor. É como se fossem 3 frequências eletromagnéticas de glória diferentes. Porém, o fato de Deus ser todo onipresente não implica que ele esteja manifestando o seu poder, sua unção ou operando os seus dons espirituais. Essas manifestações sobrenaturais não acontecem em virtude da onipresença divina, mas sim em virtude da presença manifesta da sua glória. Cavote. Shekinah não é glória de Deus. Shekinah é o lugar onde a glória de Deus se manifesta. A presença manifesta de Deus é diferente da sua onipresença. Em muitas reuniões, Deus está presente, está operando individualmente nos corações das pessoas e nós não conseguimos perceber. Deus tem um jeitinho todo especial para falar com cada pessoa, mas a presença manifesta da glória do Senhor, todos percebem que ele entrou ali naquele lugar. A nuvem de glória se manifestou visivelmente na inauguração do Templo de Salomão. Ele conhece a nossa estrutura melhor do que nós mesmos. E Deus sabe qual a forma mais eficiente e eficaz de se revelar a cada um de nós. Porém, é possível haver a presença de um Deus em uma reunião e não haver a liberdade, a adoração ou a liturgia que invoca a manifestação da glória dele. Não haver nenhuma ação por parte dele, embora ele, de fato, está presente ali. É como se naquela liturgia de culto Deus estivesse presente, mas fosse pendurado num prego e o sacerdote responsável pela ordem de culto dissesse, olha Deus, não me atrapalha que eu tenho o horário para terminar, porque senão as pessoas vão perder o ônibus e não vão voltar na semana que vem. O fato de Deus estar presente não significa que ele esteja operando, manifestando o seu poder, nem que o Espírito Santo tenha recebido liberdade para fluir e agir entre os adoradores, entre os filhos de Deus que se congregaram naquela reunião. A grande maioria das pessoas jamais percebeu que a presença manifesta da glória do Senhor é quem faz toda a diferença em suas vidas. Muitos de nós estamos programados a nos dar por satisfeitos apenas em ir à igreja,
Encontrar com os amigos, trocar gentilezas e, quem sabe, até sairmos para almoçar, sairmos para comer uma pizza depois do culto. Nada além disso. Ora, não é pecado, mas não é maduro. A aberração desta arte é que nós achamos no jornal uma pessoa querendo vender uma igreja toda montada. Porém, Deus não está satisfeito quando fazemos a sua igreja um simples clube social de convivência, onde Jesus comparece em nossas reuniões para ficar ali apenas nos observando. Deus procura por um povo que invoque o seu nome, manifeste sua glória entre as nações e periodicamente tenha momentos especiais de encontro com ele. Esses encontros sempre serão transformadores. As pessoas que comparecerem a essas audiências celestiais sempre sairão com seu caráter, temperamento e personalidade, lembranças do passado ou até mesmo seu corpo físico, transformados, conquanto a glória do Senhor tenha sido manifesta naquele lugar. Infelizmente, alguns líderes acreditam que o poder transformador das vidas de suas ovelhas está centralizado em toda a sua oratória. Tem pastor tão arrogante que ele acha que o que vai transformar a vida das pessoas é o seu ensino, é a sua teologia sistemática, que ele é bom em hermenêutica, ele é bom em exegese, ele é bom em psicologia pastoral, que ele é bom em outras habilidades pessoais, que ele é quem vai dar o alimento sólido, porque os que se rendem ao ministério do Espírito Santo têm um alimento inconstante. Essas superstições, esses sofismas precisam ser desconstruídos na sua vida agora. Inconscientemente, idolatram a si mesmo e idolatram as suas habilidades acadêmicas, colocando-os num grau de importância superior à presença manifesta da glória de Deus. Geralmente são líderes feridos, frustrados com a vida, alguns vindos de famílias miseráveis que apenas conseguiram subir na vida graças a seus esforços próprios e depois de reconhecidos como ministros do Evangelho, procuram suprir todo o seu complexo de inferioridade, autoafirmando suas grandezas, realizações e habilidades pessoais. A Bíblia não afirma que somos transformados de culto em culto, nem de reunião em reunião, muito menos de grandes realizações em grandes realizações, mas sim, ela nos garante que somos transformados de glória em glória. Todas as habilidades acadêmicas são muito importantes para a formação de líderes saudáveis e eficientes, porém, jamais poderão substituir a importância da presença manifesta da glória do Senhor, do seu poder. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, não diz que é de sermão em sermão que nós somos transformados, mas que todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como que um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Essa arte vai inspirar você a aplicar o que acabamos de ler, mas o raciocínio continua. É neste ambiente de adoração perfeita, descrita por João em Apocalipse capítulo 4, que nós nos rendemos na sala do trono. Este ambiente de sala do trono precisa ser popularizado na cristandade dos nossos dias. Você deve estar pensando, onde fica e como posso experimentar esse lugar cheio da presença manifesta da glória de Deus, onde o seu poder flui abundantemente e cuja presença não há dor, sofrimento, depressão, angústia, enfermidade, mas apenas amor, santidade e fonte de vida. Somente nessa presença manifesta da glória de Deus é que o cansado é fortalecido. A onipresença de Deus, você entra cansado e continua cansado. E você tem a convicção bíblica de que Deus está presente porque 2 ou 3 estão reunidos no meio dele. Mas a onipresença de Deus não fortalece cansado. A onipresença de Deus não restaura o abatido. A onipresença de Deus não expulsa demônios nem cura enfermos. Somente na presença manifesta da glória de Deus que o abatido recebe renovo, o doente é curado e o oprimido é liberto. Precisamos aprender o caminho que nos leva aos braços do Pai, pois ali na sua presença todos os joelhos se dobram, toda língua confessa. Esse caminho especialmente alegorizado no Antigo Testamento pelo caminho que o sumo sacerdote realizava até o Santo dos Santos, Levíticos 16 e Levíticos 17, 2 capítulos que você pode ler durante a semana em casa. Na Nova Aliança, Jesus percorreu esse mesmo caminho por amor a nós, caminho que culminou na cruz do Calvário, onde o véu que separava o Santo dos Santos foi rasgado, diga-se de passagem, de cima a baixo. Por isso, hoje temos livre acesso ao coração do Pai. Levíticos 16:2 dizia assim, então disse o Senhor a Moisés, diga a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório.
Em Êxodo 26, 33 a 34, está escrito: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, a arca da aliança, a arca da presença do Senhor, para dentro do véu, e o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. Mas Jesus, no Novo Testamento, fala em João 14, 6, e declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Cristo levou sobre si os nossos pecados e por seu sangue somos perdoados e temos livre acesso ao Pai. O véu que separava já não separa mais, pois foi rasgado de cima a baixo. Mateus 27, 51 simboliza uma ação que começou em Deus e culminou no homem. Por isso que a salvação é uma ação que começa em Deus e se revela aos homens na terra, mas a intercessão é o meio pelo qual nós aramos o coração das pessoas, aramos as mentes para preparar o caminho e receber a glória manifesta da revelação de Cristo Jesus, tanto como Salvador, quanto como Senhor. Isaías capítulo 40, verso 1, 2 e 3 diz: vós que clamam no deserto, aplane montes, a terra e vales, prepare o caminho para a vinda da manifestação da glória do Senhor. Essa responsabilidade é nossa e não divina. O caminho que na antiga aliança apenas o sumo sacerdote podia trilhar, agora está livre para todos nós caminharmos. Não precisamos de santos intermediadores, nem de ídolos demoníacos para chegar ao trono de Deus. Podemos ir direto a eles. Não precisamos de sétimo dia ou de mediunidade, mediação de grandes mártires da história da igreja que já morreram. Nós podemos falar face a face com Deus, pois Cristo Jesus já nos mostrou o caminho e hoje somos livres para o adorá-lo. Hebreus capítulo 9, verso 9 a 14 diz assim: é isso uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios. Duas coisas que você pode oferecer a Deus: dons e sacrifícios. Dois elementos distintos que são oferecidos a Deus como elementos nessa liturgia de abrir os céus e entrar na sala do trono. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, nos quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno da reforma. Que fundamentos são esses? Calendário judaico, festas, comer carne de porco, não comer carne de porco, comer camarão, não poder comer camarão. São alegorias. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode, sangue de ovelhas, sangue de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou ele, Jesus Cristo, no Santo dos Santos, uma vez por todas. Por isso que nós divergimos da teologia católica de corpo eucarístico, que quer ressacrificar Cristo quando o padre racha a bolacha da hóstia no meio. Não, ele já foi sacrificado uma vez por todas, ele já entrou ali, o rito está completo, pleno e é universal. Só pela fé nos alimentamos do símbolo do pão, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Falamos isso, se eu não me engano, na aula 2 sobre o Ministério do Arrependimento, purificação da consciência das obras mortas. Romanos capítulo 8, verso 35 e 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Está escrito: por amor de ti somos entregues à morte dia a dia. Fomos considerados como ovelhas sendo levados para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa arte
é a descrição artística do que João tenta nos comunicar na ilha de Patmos, quando escreve Apocalipse capítulo 4. A sala do trono é o lugar onde Deus está assentado, onde constantemente recebe louvor e adoração. Jesus está à sua destra, e todas as descrições bíblicas sobre esse lugar, creio que a melhor delas seja a de Apocalipse capítulo 4. Versículo 1, a parte B do versículo até o versículo 11, dizem assim, ó. Ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, te mostrarei o que deves acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito. Outras traduções dizem, fui arrebatado em espírito. E eis, armado no céu, um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e à pedra sardônio. E ao redor do trono há o arco-íris. Por isso que eu não gosto dessa tradução, porque eu prefiro usar a expressão arco celeste. Íris é o nome de uma deusa pagã grega. Semelhante no aspecto da esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, da base do trono saem vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas, 7 candeeiros, o candelabro com 7 braços de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que semelhante ao mar de vidro. Outras traduções dizem cristal firme, cristal duro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e ao redor do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto de homem, o quarto ser vivente semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e lançarão, arremessarão, depositarão, conforme a tradução, as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Este ambiente de adoração é um ambiente de profunda justiça e juízo, porque o Salmo 97, verso 1, 2, 3, dizem que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Esse não é um lugar físico que podemos pegar um ônibus, um táxi, uma bicicleta e ir até lá. Mas é um lugar espiritual onde muitas pessoas diariamente entram para conversar com o Eterno, com o Criador. Alguns comparecem na presença de Deus para lhe apresentarem suas petições, outros apenas para unir-se à adoração que já está acontecendo lá no céu e adorar junto com os 24 anciões, adorar junto com os 4 seres viventes, adorar junto com anjos, arcanjos, querubins, serafins. E por fim, há um terceiro grupo de pessoas que diariamente sobem ao trono de Deus simplesmente para estarem na presença do Rei do Universo, para contemplarem a sua face, para apresentar-lhe e verbalizar sua gratidão. De todos os ministérios, o ministério de contemplar a face do Senhor é o mais relevante. O fato é que podemos e devemos entrar neste ambiente de adoração celestial, na sala do trono, a fim de estarmos e entrarmos audiências com Deus e sairmos desses encontros um pouquinho transformados, de glória em glória, dia após dia, até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Esses encontros devem ser frequentes e jamais esporádicos. Quanto mais tempo gastarmos na presença de Deus, mais semelhantes a Maria, a Marta, seremos. Maria é aquela que escolheu a melhor parte, né? Escolheu sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tinha para falar. Marta era a ativista que estava preocupada em cozinhar e lavar louça. Lucas capítulo 10, 38 a 42 e 2 Coríntios 3, 18. Em alguns momentos, não sabemos se fomos arrebatados e subimos à presença de Deus, ou se foi a presença de Deus quem desceu aonde estávamos reunidos. Diversos personagens tiveram esse tipo de experiência.
Eu vou relatar para você agora esses ambientes e esses personagens, mas de modo especial, o trono é o mesmo, o ambiente de adoração é o mesmo, as pessoas são diferentes. Veja que Daniel vê o trono de Deus, vê o ancião de dias, dá a mesma descrição que Ezequiel está tendo, Daniel nos dá a mesma descrição que João nos revela em Apocalipse 4, só que Daniel vê da base do trono de Deus um rio de fogo. Agora, Ezequiel, na visão que ele teve, não viu um rio de fogo, ele viu o trono de Deus e viu um rio de águas purificadoras. No capítulo 1 de Ezequiel, nas margens do rio Quebar, junto à terra dos caldeus, enquanto eles estavam escravos na Babilônia, abriu os céus e vi visões de Deus. Ezequiel viu o exército dos céus descendo à terra e veio ao encontro dele num vento impetuoso, como que uma bola de fogo com cor de âmbar. Cor de âmbar é cor de metal reluzente, cor de âmbar é cor de relâmpago. É como se fosse uma bola de fogo com relâmpagos, trovões dentro, e ali ele vê quatro seres viventes, e em cima dos 4 seres viventes, o trono de Deus. Toda a descrição que João está nos dando em Apocalipse capítulo 4, também está lá em Ezequiel capítulo 1. Qual é a diferença? Em Apocalipse 4, João está na ilha de Patmos e o seu espírito é arrebatado, levado ao ambiente de céu. Em Ezequiel capítulo 1, o ambiente descrito é o mesmo, mas o fenômeno é o inverso. Ezequiel está na terra dos escravos, na terra dos caldeus. E o ambiente dos céus desce ao encontro do profeta nas margens do rio Quebar. A M. McPherson teve a mesma visão de Ezequiel, capítulo 1. Teve a mesma experiência do profeta Ezequiel, por isso que ela fundou a igreja do evangelho quadrangular, correlacionando os 4 querubins, os 4 seres viventes, com os 4 evangelhos e a revelação de Jesus, junto à base do trono de Deus. Não importa se o rio de Daniel é fogo e o rio de Ezequiel é águas purificadoras. O fato é que esse ambiente divino se revela em linguagens que o profeta interpreta figurativamente e comunica na terra dos viventes. Hebreus 6, 4 a 5 diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura tornem, então, a serem abençoados pela segunda vez. Creio que tanto na dispensação da lei quanto hoje, na atual era da dispensação da graça, Deus abre janelas e manifesta um pouquinho dos poderes da era vindoura em nossas reuniões aqui e agora. Deus não é obrigado a realizar tais manifestações de poder em resposta aos nossos desejos egoístas, mas ele pode o realizar em resposta à sua soberana vontade. Quando isso acontece, sinais do reino de Deus marcam essas reuniões, paralíticos andam, cegos veem, surdos ouvem, endemoniados são libertos e, principalmente, o maior de todos os milagres, pecadores se arrependem e nascem de novo. Veja essa arte, veja essa ilustração, as manifestações dos poderes da era vindoura aqui e agora, em janelas do reino de Deus. Na era vindoura, haverá enfermo? Não. Você pode ser curado de enfermidade hoje. Na era vindoura, haverá dívida? Não. Você pode receber provisão hoje. Na era vindoura, você vai ter morte? Não. Você pode receber a saúde de Deus hoje. Na era vindoura, vai ter paz? Sim. Então você pode receber uma janela de graça, na atual dispensação de graça, uma janela, um portal e uma visitação da glória de Deus, trazendo graça, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo libertação. Vejamos alguns personagens bíblicos que estiveram na presença do Senhor ou que viram a manifestação da glória do Senhor, e isso alterou completamente as suas vidas. Eles só fizeram o que fizeram, só cumpriram o que cumpriram, só foram os líderes bíblicos que foram por causa dessa experiência. Por isso você tem que ter uma experiência sobrenatural com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Acreditar nessa teologia cega, manca, caolha e retardada de que não precisa ter uma experiência mística com Deus, com o Espírito Santo de Deus, é imaturidade. Nos Santos dos Santos, ali nós vemos a presença manifesta da glória dele. Jacó, em Gênesis 28, capítulo 11 a 22,
descreve a experiência de Jacó. Ele fugia do seu irmão Esaú, Deus veio ao encontro de Jacó e falou com ele em sonho. Viu uma escada ligando céus e terra, e milhares de anjos subindo e descendo do céu, e estabeleceu com Deus uma aliança. Essa escada que Jacó viu em sonho simboliza o sacrifício de Jesus Cristo, pois apenas por intermédio dele temos acesso ao Pai. Moisés, Êxodo capítulo 3, verso 2, em seu encontro com Deus na sarça ardente. Nesse episódio, eu creio que Deus abriu uma janela na atual dispensação de Deus, na atual dispensação de tempo, e decidiu manifestar um pouquinho dos poderes da era vindoura, a fim de convencer Moisés de seu chamado. O ministério de Moisés foi marcado por diversos episódios desse tipo. Diversos sinais da presença diante de Faraó, diversos prodígios, pragas, milagres, juízos. Algo mais intenso acontece em Êxodo 24, quando Moisés sobe o monte para receber as tábuas da pedra. Toda aquela montanha do Sinai fumega, e ainda quando ele se esconde na fenda da rocha, Deus põe a sua mão sobre ele e faz passar toda a sua bondade e misericórdia, e Moisés vê a glória do Senhor pelas costas. Davi é um personagem do Antigo Testamento que tem a chave, a revelação do coração de Deus para o Novo Testamento. O Salmo 100, versículo 4 diz: não é por qualquer razão que as Escrituras nos dizem, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mesmo na Antiga Aliança, onde nenhum sacerdote jamais poderia entrar no Santo dos Santos sem ofertas e sacrifícios de sangue. Hebreus 9:7. Este rei, poeta, profeta, tangedor, já havia compreendido o desejo do coração do Pai. Davi compôs diversos salmos dizendo: porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 16 a 17. A experiência da rainha de Esther. Davi nos dá uma dica de como podemos entrar na sala do trono. Salmo 104. Entrarei em tua presença pelas portas de louvor, com hinos, com cânticos, e bendirei o seu nome. Como é que no Antigo Testamento, sem o sacrifício de Cristo Jesus, sem a morte e a ressurreição de Jesus, Davi entrava em audiência com o Eterno? Pela adoração. Através da adoração e ações de graças, nós podemos entrar na presença de Deus. Salmo 24:7 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que se revele, se manifeste, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória é Jesus. Quem são os portais eternos que possuem cabeças? Eu e você. Nós somos os portais eternos através dos quais a glória de Deus e a manifestação de Jesus se torna conhecido aos homens viventes. Salmo capítulo 5, verso 7. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor. Salmo 66, 13. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagarei os meus votos. Finanças mesmo. Salmo 118, 19. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei o Senhor. Você não pode querer forjar uma teologia complexa em cima de um versículo isolado. Você não pode pegar agora a frase anterior em que Davi diz no Salmo 51, 16, 17, porque não te comprases em sacrifícios, senão te daria, e em holocaustos e sangue. Se o mesmo Davi que disse isso fala que entra na presença de Deus e paga os seus votos, Salmo 63, 13. Você tem que entender que existe uma revelação processual. Você tem que entender uma coisa. Davi fez mais sacrifícios do que qualquer um de nós juntos. As ofertas de Davi foram as ofertas talvez só superadas por seu filho, Salomão. Davi, a cada 8 passos, sacrificava um novilho, porque ele queria transportar a arca para o centro de Jerusalém. Isso envolve dinheiro, isso envolve comprometimento financeiro. Agora, Davi chegou à conclusão que todo esse gordura e sangue são bons, Deus recebe, é relevante, mas há algo superior, há uma chave, há um segredo maior do que essa liturgia de oferta e sacrifício de envelope de R$100 no altar. Não que ele não funcione, funciona. Não que ele não tenha que ser feito, tem que ser feito. Não que ele seja suficiente em si mesmo. Envelopes de R$100 no altar, misturado com adoração violenta ao Deus vivo. Isso sim é a chave e o segredo do coração de Davi. E não apenas cartesianamente em detrimento do outro, mas os dois juntos. A rainha Esther. A rainha Esther
é uma personagem que nos inspira. Capítulo 4, versículo 11 a 17, capítulo 5, versículo 1 a 3. A história dessa mulher simboliza muito bem aquilo que todo intercessor eficiente precisa fazer. Ele jejua, ora e corre riscos por amor à causa que ele está intercedendo. Muitos querem ver o Rei Celestial inclinando o seu cetro ao seu favor, mas não estão dispostos a correr riscos nem a saírem de suas zonas de conforto. Esther 4, 11 a 17 diz: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, apenas a de morte, salvo o seu rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar em audiência com o rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther, então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparias entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, e de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada ao cargo e à posição de rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, reúna todos os judeus que se acham em Suzã é o nome da cidade, jejuai por mim e não comam, nem bebais, por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Este é o jejum de 3 dias, o jejum da rainha Esther, o jejum que era para aplainar os montes, aterrar os vales e preparar um caminho de graça, para que quando ela chegasse diante do rei, mesmo a lei não permitindo, ela estava desobedecendo a lei, mas estava agindo por fé, porque a lei do espírito da fé é superior à jurisprudência da terra. No capítulo 5, versículo 1 a 3, ainda de Esther, diz que ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência, quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio. Alcançou ela favor perante ele, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Veja que um outro personagem que teve experiência de livramento extraordinário é Isaías. Mas antes de nós falarmos de Isaías, eu quero que você tenha toda essa descrição de Esther. Esther subindo na presença do rei, Esther receosa, se seria recebida bem ou seria mal recebida. Esta é a experiência de oração diária. Este é o problema do religioso. Ele não tem essa confiança, ele não tem essa ousadia, ele não desenvolveu essa intrepidez. Ele não está disposto a morrer, ele tem medo da glória de Deus. O dia que você estiver disposto a morrer, mas morrer cheio da glória de Deus será melhor do que viver sem a glória dele. Nesse dia Deus vai te revelar a sua glória. Nesse dia Deus vai revelar o segredo do seu coração. Nesse dia você vai ter experiências místicas e sobrenaturais com Deus. Veja a experiência de Isaías, capítulo 6, verso 2 a 8. Por ocasião do chamado desse profeta, Deus enviou um serafim para tocar em seus lábios com brasas vivas, retiradas do altar, e assim purificá-lo. Depois disso, ele apenas ouviu a voz do Senhor e respondeu positivamente ao seu chamado. Versículo 5 do capítulo 6. Disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, removida, perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse Isaías: eu estou aqui, envia-me a mim.
Observe que antes de Isaías falar com Deus, foi preciso que seus lábios fossem purificados pelo toque da brasa viva trazida pelo serafim. Semelhante modo, somos hoje purificados e perdoados de todos os nossos pecados pelo poder do sangue de Jesus. Veja o anjo vindo com a tenaz, segurando a brasa viva na mão e tocando nos lábios do profeta Isaías. Todo intercessor precisa de uma experiência semelhante a essa com Deus. Se você deseja ser eficiente em suas orações, peça para que o Senhor toque nos seus lábios com fogo retirado do altar. Tocar no seu coração para remover as cinzas e acender, renovar a chama do primeiro amor. Voltar a ser simples, a ser criança, quando você tinha aceitado a Jesus, o primeiro amor perdido ao longo de anos de religiosidade e farisaísmo. Enquanto você não for impactado pelo poder do toque de Jesus, seu ministério não será relevante. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 10, diz assim, esse profeta, ele é carinhosamente chamado de profeta chorão, pois constantemente Deus mandava lhe entregar mensagens, profetas duras, e ele ficava com medo. Ele era usado para entregar recados muito pesados. Deus precisava vir e confrontar o seu coração. Jeremias também teve visões, experiências muito fortes com Deus ao longo do seu ministério. Em Jeremias 29, 11 a 14, encontramos um princípio muito importante para as nossas vidas. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos enviei para o exílio. Observe que o próprio Deus está falando para o povo invocá-lo, orar a ele, para que eles possam ser ouvidos. Este é o fenômeno da ressurreição. Este é o mover do Espírito de intercessão, restaurando e despertando a igreja. Deus está levantando uma nova equipe de adoradores e intercessores que não vão apenas adorar sacramente, com música sacra, mas que vão adorar em espírito e em verdade. Este é o profeta. Existem orações que você fala com Deus, mas existem orações que você fala com os ossos. Ouçam ossos secos. Ossos secos, eu estou pregando para ossos. Ouçam a palavra do Senhor. Veja, Ezequiel no capítulo 1, o chamado profético deste homem foi marcado por muitas manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Vento impetuoso veio do norte, rodas de fogo, seres viventes. Porém, no versículo 1 do primeiro capítulo encontramos uma chave preciosa. E aconteceu no 30º ano do 4º mês, do dia 5º do mês, que estando eu quem? O profeta Ezequiel, no meio dos cativos, dos escravos, junto ao rio Quebar, rasgou o céu. Outra tradução diz, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. E no 5º dia do mês, do 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento impetuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como que um fogo a revolver-se com resplendor ao redor dela, e no meio uma cor semelhante a âmbar, aquilo que eu falei, cor de metal reluzente, cor de relâmpagos, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, 4 animais. Essa expressão, se abriram os céus e vi visões de Deus, revela o modo como Deus decidiu se revelar a Ezequiel. Precisamos clamar, interceder, pedindo que o Senhor rasgue os céus sobre as nossas reuniões, sobre os nossos cultos, sobre as nossas famílias, sobre as nossas igrejas, sobre as nossas cidades. O próprio João, em Apocalipse capítulo 4, verso 1 a 11, você já leu o texto, sem dúvida nenhuma, esteve literalmente na sala do trono, em espírito, em estado de arrebatamento, diz o texto. Ali pôde receber revelações profundas. Primeiro, um estado de arrebatamento dele, ele recebe Jesus e um recado para 7 igrejas da Ásia, mas no capítulo 1, versículo 8 e 9 e 10, fala desse primeiro estado de arrebatamento. No segundo nível de arrebatamento de João, é a descrição da sala do trono, Apocalipse 4, 1 em diante. Quando entramos na sala do trono, pelas portas do louvor, da adoração, encontramos-nos com o Criador, nos prostramos em sua presença e simplesmente vivenciamos aqueles instantes eternos. As palavras perdem o sentido, mas o coração
de coração para coração, nos comunicamos, falamos com Deus, passamos a falar com Ele face a face. Nosso espírito pode, em alguns casos, gemer, sentir dores de parto ou simplesmente ser inundado de tremenda paz. Não importa muito as manifestações, o importante é que estamos na presença do Pai e ali há gozo, alegria, cura, libertação. Ali nos conhecemos como realmente somos. Diante do Pai, nossos pecados e segredos mais profundos são revelados. Apocalipse 4:2. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco semelhante ao aspecto da esmeralda. Paulo, em sua carta aos Coríntios, afirma conhecer um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, e assim este foi levado à presença de Deus. 2 Coríntios 12:2. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Também devemos lembrar que Enoque e Elias, ambos foram profetas cheios do Espírito Santo, que foram levados vivos para o céu. Hebreus 11:5 diz que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. Judas, no seu único capítulo, versículo 14, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. 2 Reis 2:11 diz que sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu aos céus num redemoinho. São pessoas que fizeram coisas extraordinárias e tiveram experiências extraordinárias nesta atual dispensação de graça ou na dispensação da lei, na dispensação patriarcal, não importa o tempo. O fato é que a chave para a sala do trono continua sendo o mesmo. Muitas pessoas tiveram experiências extraordinárias com Deus ao entrar em sua presença, seja pelo louvor, pela adoração, ou simplesmente por suas orações e ações de graça. Esperam, confiante no Senhor. Fica difícil discernir se entramos na presença do Senhor ou se os céus foram abertos e a sua glória desceu para onde estávamos. Na verdade, não importa. O que importa é sabermos que Deus está interessado em resplandecer sobre nós a sua glória, o seu poder, colocar a sua mão sobre nós como colocou sobre Ezequiel. Hebreus 4:16 reafirma o que você tem que gravar desta aula. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Entrar na sala do trono é uma atitude de fé individual de cada cristão, não apenas dos pastores ou intercessores, mas de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Entrar na sala do trono é muito mais do que permanecer passivos diante das adversidades que a vida nos traz. É assumirmos a posição de guerreiro, de intercessor, entrar na presença de Deus, o Todo-Poderoso, o qual é único, que pode julgar, avaliar, receber as nossas petições e transformar as circunstâncias. Pratique esse exercício de fé e suba à presença de Deus. Somos comissionados por Ele a construir pontes e não a construir torres semelhantes à experiência de Babel. O pecado continua fazendo separação entre os homens e Deus. O pecado continua nos impedindo de nos achegar aos santos dos santos. Todas as religiões do mundo, de alguma maneira, procuram ensinar o homem como construir uma torre ou uma ponte, um zigorete para se chegar a Deus. A fé cristã é a única religião do mundo onde Deus vem ao encontro do homem através de seu filho, onde Deus confunde as línguas em Babel, pois não aceitou que o homem chegasse ao seu encontro por meios próprios. O Deus dos cristãos veio ao encontro de toda a humanidade na encarnação de seu unigênito, pós-ressurreição primogênito, Jesus Cristo, por intermédio do seu sacrifício, morte e ressurreição. Hoje temos livre acesso ao Pai. Jesus costuma destruir toda e qualquer espécie de torre para ter acesso a Ele, mas Ele se agrada quando construímos em nossos corações tronos e altares para que Ele reine. O Deus dos cristãos veio ao encontro de toda a humanidade na encarnação de seu primogênito Filho, Jesus Cristo, e por intermédio de seu sacrifício.
morte e ressurreição. Hoje temos livre acesso ao Pai. Deus costuma destruir essas muralhas, essas barreiras, essas torres que a religião edifica, para nos dar livre acesso a Ele. Mas Ele se agrada quando construímos, então, nos nossos corações, tronos e altares para que Ele venha, se assente e seja entronizado. Hebreus 10, 19 e 23 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar na sala do trono, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena convicção, plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel para cumpri-la. Esta é a única barreira, ou a principal das barreiras, que nos impedem de experimentar a glória do Senhor. O pecado. O pecado. Muitos intercessores são pouco eficientes em suas orações, pois quando oram não conseguem ser sinceros consigo mesmo. Mentiram tanto ao longo da vida que hoje não sabem mais o que de fato é verdade e o que de fato é mentira. Passaram a crer em suas mentiras como se fossem verdades. De todas as barreiras e bloqueios que tentam nos impedir de entrar na presença do Pai, a principal de todas é o pecado. Sabemos que Deus é santo e sem santidade é impossível estar na presença dele e não sermos consumidos. Graças a Jesus que nos proporcionou por um meio seguro de termos comunhão com o Pai, apesar de todos os nossos pecados. Quando entramos na presença de Deus, Ele nos vê através do sangue de Jesus, por isso não somos consumidos. Levíticos 27 diz: portanto, santificai-vos, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. 1 Pedro 1,16 reafirma a mesma verdade, porquanto está escrito: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ninguém pode entrar em audiência com o Eterno com o tênis, com o sapato, com as botas cheia de lama. Infelizmente, muitos cristãos nunca entenderam e jamais experimentaram o poder da verdadeira confissão de pecados. Vive aquela espiritualidade que banaliza a graça de Deus, vive aquela espiritualidade que banaliza o dia a dia. Uma confissão de pecados regada por intenso arrependimento só pode ser gerada pelo próprio Deus. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado e por seu intermédio somos levados ao encontro de uma experiência de novo nascimento. Milhares de cristãos se torturam perguntando-se como posso orar quando sei que falhei para com Deus. A lembrança do pecado passado, o sentimento de culpa, o remorso, invadem a mente e comprometem toda a confiança nas orações. Fazem rezas, orações de autocomiseração, orações que lambem feridas, orações de falsa humildade ricas em demagogia. Essas orações não funcionam. Logo, não conseguem experimentar a palavra de Deus gerando vida em seu interior. Com muito esforço, conseguem racionalizar o perdão, porém, verdadeira libertação da culpa só em Jesus. No seu livro, Orar é Invadir o Impossível, o pastor Jack Hayford nos diz que é impossível entrarmos na sala do trono com nossas botas sujas de lama e simplesmente pedirmos desculpa pela sujeira que espalhamos e olhamos para Deus com um sorriso amarelo. Não funciona assim. Você primeiro vai a Jesus para depois se chegar ao Pai com ousadia e com intrepidez. O pecado é um obstáculo para a nossa comunhão com Deus, porém Deus nos olha através do sangue de Jesus. O que se verifica é exatamente o contrário. Meu pecado torna possível a manifestação da graça de Deus. É essa abordagem que você tem que ter na sua mente todas as vezes que se sentir acuado ou acusado por Satanás. O meu pecado torna possível a manifestação da graça de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Meu pecado é um lembrete poderoso da minha dependência absoluta de Cristo. Meu pecado, quando confessado, ocasionará a manifestação da misericórdia divina. Sempre que meu pecado é resolvido, retorno à fonte de poder, cura e libertação, a cruz do Calvário, onde o sangue de Jesus foi derramado a favor de mim. Deixa-me falar um pouco sobre a culpa, esse sentimento horrível, maligno. Culpa é semelhante a um câncer em nossa alma. Ele nos mata espiritualmente aos pouquinhos, dia a dia, pecado a pecado, e quando menos esperamos, já estamos abatidos em nossa fé. Esta é a personificação fotográfica de um cachorro se sentindo culpado. A culpa tem poder para nos paralisar, gera em nosso interior um sentimento de impotência, de frustração. Ela não edifica e muito menos nos ajuda a corrigir os nossos pecados.
principal agente da culpa é Satanás, nosso adversário. A Bíblia nos diz que ele é nosso acusador, Apocalipse 12:10. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Graças a Deus que temos Jesus como nosso advogado, o qual está na presença de Deus como nosso mediador. 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Tessalonicenses 3:11-13. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus nosso Senhor dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Deus jamais nos acusou, nem nos acusará dos nossos pecados. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence. Convencer dos pecados é diferente de acusar dos pecados. O Espírito de Deus traz a luz do que está em trevas em nossa vida, porém somos nós quem tomamos a decisão de renunciar ao pecado, confessá-lo, pedir perdão. Satanás gera em nosso coração o peso da culpa, a fim de nos inibir e impedir de recebermos cura e perdão. Na próxima vez que você desejar abrir os braços na adoração, fechar os olhos ou simplesmente glorificar a Deus e em sua consciência surgir um sentimento de culpa, surgir um pensamento do tipo: pare de fingir ser um cristão comprometido, baixa logo as suas mãos, pois eu sei os pecados que você praticou no verão passado. Quando a sua fé estiver quase naufragando, tenha certeza, essa é a voz de Satanás, o qual veio acusá-lo na mente, lançar dardos inflamados na mente, pensamentos, palavras, ações, quadros mentais na sua imaginação, na sua alma. Fique firme na posição de intercessor guerreiro, levante o escudo, tome a espada, ajude-o a relacionar o número ainda maior de todos os seus pecados. Satanás sempre nos acusa de uns 2, 3, 4 pecados. Ele esquece de muitas coisas. Preferivelmente, escreva numa folha de papel todos os pecados que Satanás estiver acusando você naquele instante. Escreva outros pecados que Satanás esqueceu de te acusá-lo e ajude ele a fazer uma lista de pecados. Mas, no final, escreva: todos esses pecados foram lavados e perdoados pelo poder do sangue de Jesus. Grite isso em voz alta para Satanás. Você pode escrever: já foram resolvidos na cruz do Calvário. Então você entrega para Satanás esse bilhete como recordação de uma área da sua vida em que ele no passado tinha direito legal para operar e acusar, mas que mediante a confissão, arrependimento e abandono da prática, ele não tem mais direito de te acusar. Com essa postura, você sempre poderá entrar na sala do trono, pois a confissão e o arrependimento geram libertação da culpa e do remorso. Deus é especialista em transformar a maldição do pecado em bênção. Só Jesus transforma a vergonha em honra. A bênção de termos nossa consciência limpa diante de Deus e diante dos homens gera em nosso interior uma maior ousadia espiritual. Em Cristo Jesus, assumimos nosso lugar como filhos de Deus e abrimos nossa boca para cumprir o que está escrito em 1 Timóteo 1, 18-20, capítulo 2, 1-3. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Timóteo não era filho biológico de Paulo, era filho espiritual, era filho ministerial. Não vem citar Mateus, capítulo 13, dizendo que não devemos chamar ninguém de pai, a não ser Deus que está nos céus, um texto fora de contexto, porque quando Jesus está citando isso, ele está desconstruindo uma argumentação teológica dos judeus fariseus, e de Jesus não está desconstruindo um princípio de paternidade espiritual nas Escrituras. Paulo se relaciona com Timóteo como pai espiritual, chama Timóteo de filho. Timóteo se relaciona com o seu discipulador, o seu mentor, como um modelo de paternidade espiritual, paternidade apostólica. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se encontra Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não blasfemarem mais. Dica para quem sofre de procrastinação, né? Amanhã, 7 maneiras para parar de procrastinar.
O pecado, ele continua separando homens de Deus. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor de todos que se acham revestidos de autoridade, que vivamos vida tranquila, mansa, paz, toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. 1 João, capítulo 1, versos 7 a 10, capítulo 2, verso 1 a 2. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 1 a 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar acidentalmente, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Provérbios 28:13 diz: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Veja, uma vez resolvido o seu problema com o pecado, entrar na presença de Deus passa a ser um ato voluntário, espontâneo, gostoso, atraente e fácil. Deus já providenciou tudo o que você e eu precisamos para podermos nos achegar à sua presença. Já está tudo consumado na cruz do Calvário. Não peça para Deus fazer por você aquilo que Deus está esperando que você faça nele. Abandone toda passividade em suas orações e comece agora mesmo a orar, entrando na sala do trono. Seja bem-vindo à sala do trono. O Deus de amor estava lhe esperando. Muitas pessoas tiveram experiências extraordinárias com Deus ao entrar em sua presença. Seja pelo louvor, adoração, simplesmente por orações, jejuns, ações de graça. Espere confiantemente no Senhor. Algumas vezes ficará difícil discernir se entramos na presença de Deus ou se os céus se conectaram conosco na terra. Entrar na sala do trono é uma atitude de fé individual, que cada cristão, não apenas pastores ou intercessores, mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo devem experimentar. Entrar na presença de Deus é muito mais do que passividade. É a presença manifesta da glória do Senhor. Eu quero falar para você sobre 7 pontos que nós temos que ter em mente antes de entrar na presença do Senhor. É como se fosse uma liturgia de 7 pontos. Eu quero que você tenha essa liturgia e nos próximos 7 dias tenta multiplicar ela na sua experiência de oração diária. Primeiro ponto, humilhe-se na presença do Senhor. 1 Pedro 5, 6 a 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não quer aquela humilhação de autoflagelação, de demagogia religiosa, de falsa espiritualidade. Não é aquele tipo de humilhação do tipo música do Matos Nascimento, vai cantando, geme e chora. Não. Como filho maduro, mas lançando sobre ele a vossa ansiedade, rendendo-se e reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus. Depois de um período de 3, 2, 5 minutos orando nessa perspectiva de 1 Pedro 5, 6 a 7, comece a orar na perspectiva de Salmo 51. Confesse seus pecados pelo nome, sem generalizá-lo. Pecado por pecado. Você deve pedir perdão, lave sua consciência no sangue de Jesus, e muitas vezes precisamos primeiro orar pedindo que Deus gere em nosso interior um verdadeiro arrependimento por determinado pecado, porque só temos culpa, remorso, mas não temos o fruto do arrependimento amadurecido, evidenciado na nossa vida. Então peça que o Espírito de Deus gere esse fruto de arrependimento em você por esse pecado específico. Muitos têm consciência do pecado, porém racionalizam o perdão e fingem um arrependimento. Salmo 51, 7 a 13 diz: purifica-me com isopo, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores, eles se converterão a ti.
Terceiro item dessa liturgia, desabafe com Deus, semelhante no desabafo com o seu melhor amigo. Salmo 51, 17, Isaías 57, 15. Leia e sublinhe na sua Bíblia esses dois versículos. Coração contrito, espírito quebrantado são verdadeiras ofertas de sacrifício ao Senhor. Fale com ele como quem fala com um amigo. 2 Coríntios 4, 13 a 18 diz assim, ó, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante em ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Você está entendendo a liturgia? Humilhação, depois confissão de pecado, depois você vai desabafar e falar com Deus como quem fala com um amigo, depois você entra num quarto item, num quarto elemento dessa liturgia, para entrar na sala do trono. Faça como Davi. Entre na presença do Senhor pelas portas da adoração, pelas portas do louvor. Agora que de fato você vai sair, o seu espírito vai sair do seu corpo e você vai subir na sala do trono. Você preparou o caminho nesses 3 pontos iniciais para que qualquer bloqueio, barreira, para tornar ineficaz a sua oração seja corrigida. Agora você vai entrar na presença de Deus. Você vai se visualizar subindo na sala do trono. Peça ao Espírito Santo fazer de você um verdadeiro adorador, que adora ao Pai em espírito e em verdade, conforme João 4, 23, 24. Adorar quando tudo vai bem é fácil, adorar nas tribulações é apenas para os sinceros que querem ver Deus movendo o sobrenatural em suas vidas e presenciar o terremoto que Deus vai realizar em suas prisões emocionais, financeiras, espirituais, enfermidades. Atos 16, 26. Salmo 104, entrar em tua presença pelas portas do louvor, com hinos, com cânticos, bendirei o teu nome. Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor. Atos 16, 22, 26. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançarem no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 20. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo, não desprezeis as profecias. Quinto ponto dessa liturgia de entrar na sala do trono. Cale-se para ouvir Deus falar. Você adorou, você invocou, você repetiu uma mantra de adoração, agora silencie-se. E entra na frequência do céu para ouvir o som do céu. Peça para o Espírito Santo abrir seus ouvidos espirituais para receber direção, consolo, exortação específica. Eclesiastes nos fala que há tempo de falar e há tempo de ouvir. Peça para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu li aqui em Apocalipse capítulo 4 que existem relâmpagos na base do trono de Deus. Eu gostaria de ouvir esses relâmpagos. Eu gostaria de ver esses relâmpagos. Ali fala que existem sons de anjos cantando. Eu quero ouvir esses sons angelicais. Eu quero ver esses anjos cantando. O intercessor que não consegue aquietar o seu coração na presença do Senhor e apenas ouvi-lo, não terá maturidade para vencer grandes batalhas. Peça para Deus exercitar seu ouvido e sua sensibilidade espiritual, a fim de ouvir apenas a voz de Deus e não ser confundido. Salmo 40, verso 1 a 3. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de uma tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, me firmou os passos, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Sabe que existem períodos de incubação de fé em que
quinto item da liturgia, parar, calar-se, para ouvir Deus falar com você, leva 3 dias, leva um dia inteiro, leva uma semana às vezes. Às vezes esse quinto item da liturgia leva 10 dias. A esposa não entende, o marido não entende, eles querem uma resposta, mas você ainda está no quinto item da liturgia, em silêncio, até que a frequência eletromagnética do som do céu se alinhe com a frequência eletromagnética do teu espírito para ouvir na terra. Sexto item, sexto elemento dessa liturgia. Assuma a postura de guerreiro e traga na presença do Senhor os alvos da sua intercessão. Somente agora que você vai pedir, somente agora que você vai comunicar o que Deus já sabe que é a tua necessidade, mas você vai liberar palavras que trazem à existência o que não existe para prover a tua necessidade. Você pode trazer na sala do trono junto com você sua família, seus amigos, sua vida profissional, alguém internado no hospital, você pode apresentar a sua cidade, pode apresentar o seu país, alguma autoridade, pode apresentar a sua igreja, o seu pastor. Apresente-os diante do trono de Deus e invoque sobre eles a presença manifesta da glória, do poder de Deus. Efésios 6, 10 a 13. Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Salmo 91, 9 a 13. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos ele dará ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do leãozinho e a serpente. 2 Reis 19, 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Reafirmando um slide da aula anterior, o plano de Deus é para a humanidade e através da humanidade. Em momento algum, Deus abriu mão do seu título de propriedade sobre a criação. Ele simplesmente transferiu essa autoridade e esse poder para Adão administrar. Sétimo e último elemento desta liturgia de entrar na sala do trono. Encerre sua oração agradecendo como se já tivesse recebido aquilo que você pediu, no sexto item da liturgia. Agradeça a Deus e novamente o adore, louve, glorifique o seu nome, invoque ao Senhor com os atributos dele, Yavé Rafá, Yavé Jiré, Yavé Shalom, Tsidkenu Yavé, o estude e mergulhe nisso. Nas próximas aulas nós vamos dar isso sistematizado. Despeça-se do Senhor como quem se despeça de um amigo e já prepara o próximo encontro para a semana seguinte, para o dia seguinte, para daqui a algumas horas. Mateus 18, 18, verso 20 diz, em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade eu também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Uma coisa é a onipresença de Deus, outra coisa é a presença manifesta da glória. Mas o exercício de ligar e desligar é a chave que estabelece essas atmosferas de céu. Marcos 11, 24 diz, por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. Estamos preparando o caminho para a manifestação da glória do Senhor. Nossa meta não deve ser ir morar no céu, mas sim governar com Cristo sobre a terra. Somente assim traremos os céus para invadir e transformar a terra. Dutch Schultz diz que Deus não abandonou seu direito de propriedade sobre a terra, mas ele atribuiu à humanidade a responsabilidade de governá-la. Vós que clamam no deserto, aplaine montes, a terra e vales, prepare um caminho. Essa moça, nessa foto, está preparando um caminho até chegar à manifestação da glória do Senhor e à revelação de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Vamos para a nossa conclusão, para as nossas considerações finais. Tenha em mente que toda intercessão gera um encontro no mundo espiritual, uma audiência celeste, e o melhor lugar para essas audiências é a sala do trono junto ao Pai das Luzes.
Ninguém é eficiente em suas orações fundamentando sua fé em arrepios na coluna. Essas reações físicas e emocionais, a glória de Deus existem, são reações reais e são importantes em nossa vida diária de oração. Porém, não são fundamentos, são apenas sinais. São apenas faneroses. Nossa fé sempre deve estar fundamentada nas promessas de Deus, em sua palavra. E é sobre essa convicção que entramos na presença de Deus, crendo no perdão de lavar regenerador do sangue do Cordeiro. Torne a praticar a presença de Deus, coloque seu espírito em íntima comunhão com o Espírito Santo, ative os processos criativos da fé bíblica e traga à existência todos os recursos financeiros que você necessita para o ministério, para a família. Fique sensível para discernir as diferenças entre a onipresença e a presença manifesta da glória de Deus. Não se dê por satisfeito com a onipresença. Ore até ter a presença manifesta da glória do Senhor. Chega de limitarmos nossa experiência com Deus apenas na onipresença. Temos que buscar até a manifestação da cavote. Este é o tempo em que os filhos de Deus estão se levantando para uma manifestação madura de glória. Eu não sei se você entende que esta escola é resposta para as suas orações. Eu não sei se você entende que essa escola é resposta para a sua vida diária de oração. Eu sei que esse é o tempo de manifestar a glória do Senhor. Esse é o tempo de unirmos a Ele e fazermos com que o maior número possível de pessoas tenham acesso a esse treinamento. Existem muitas escolas proféticas. Nós não somos a melhor, nem somos a última, nem somos a única. Alguns críticos dizem que nós somos a primeira, mas eu quero que você sacrifique tempo, priorize recursos financeiros e dedique horário para fazer com diligência todo esse treinamento. Como tarefa de casa, eu quero que você mande um e-mail para mim no gelsonbecker@gmail.com, respondendo 4 perguntas. A primeira, qual a diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta da glória? Eu quero saber o que você entende. Segundo, o que é um sacerdote, o que é um profeta, e como unir essas duas experiências. Terceiro, o que significa as palavras abade e chamar, como isso se relaciona com intercessão. Quarto, muitos intercessores são eficientes em curar enfermos, mas fracassados em orar por finanças. Isso está ligado a uma teologia de finanças manca, caolha, parcialmente correta. Não podemos pegar uma matéria complexa como essa, finanças bíblicas, por exemplo, e resumirmos a um único jargão do tipo: buscar o Senhor e tudo se acrescentará. Buscar o Senhor em primeiro lugar e tudo se acrescentará. É uma verdade, tudo vai se acrescentar, mas não é uma teologia madura, é uma teologia manca, limitada. Existem outras verdades ligadas à provisão financeira. Em sua vida de intercessão, quais são os assuntos que você tem maior eficiência e eficácia nas respostas das suas orações? E quais são as áreas que você ora na sua vida cristã e frequentemente não obtém resultados satisfatórios? Lembre-se, não gritamos na oração porque Deus é surdo. Gritamos porque o nosso corpo espiritual precisa sair dos lugares de catividade, prisões emocionais ou prisões espirituais. Você já viu que aqui em Recife a luz diminuiu e começou a anoitecer. Por isso eu vou fechar esse slide falando com você sobre a importância de você fazer uma oferta, fazer um depósito, participar financeiramente conosco. Nós contamos com a sua maturidade. Envie-me um WhatsApp e entre no canal do YouTube, www.youtube.com/gelsonbecker, inscreva-se e estimule outros irmãos a se inscreverem nesse canal do YouTube também. Banco Bradesco, agência 2518, conta corrente 10263, dígito 6, em nome de Gelson Becker. Assim que você depositar a sua oferta, mande pelo e-mail o recibo do depósito para que eu possa responder para você com as apostilas. Umas pessoas têm dito: apóstolo, eu quero participar financeiramente com você, nesse momento eu não posso, o senhor pode me liberar a apostila? Assim que vier o recurso financeiro na minha mão, eu vou honrar. Eu tenho mandado material. Essa semana mesmo 2 depositaram e já tinham recebido material anteriormente. Se você entende o que é uma oferta de sacrifício, você vai ser abençoado por esse resultado. Tem uma família no Rio de Janeiro que o marido estava há 10 anos desempregado e ontem, quinta-feira, recebeu um emprego. Terça-feira eles depositaram uma oferta de sacrifício no valor de R$100.
Eu quero estimular você a fazer esse tipo de voto com Deus. Honre a sua igreja local, honre ao seu pastor com o seu dízimo. Honre a sua igreja local, porque ali você serve a Deus, você congrega. Se você não congrega em igreja alguma e pensa em congregar conosco, entre em comunhão e em contato por telefone, porque existem várias igrejas em várias cidades do Brasil, onde eu vou recomendar você ir ao encontro dos pastores filiados à rede de mobilização missionária. Mas honre a sua igreja local com seus dízimos. E faça um voto, faça um sacrifício, faça uma oferta especial na escola de ativação profética. Repita comigo esta oração. Jesus, eu te agradeço por ter assumido o meu lugar na cruz do Calvário. O castigo pelo meu pecado você tomou sobre si. Sofreu em meu lugar. Agradeço pelo livre acesso ao Pai, através da fé em tua obra redentora na cruz do Calvário. Entro em audiência com Deus, escondido debaixo do manto lavado pelo sangue de Jesus. Pai eterno, liberta-me de todas as dúvidas, incertezas, culpas e remorsos que me impedem de experimentar o teu amor e de me achegar com ousadia e intrepidez. Peço perdão se no passado tentei chegar ao teu trono de glória através da intermediação de outros santos, de ídolos ou demônios. Enganado pelas superstições pagãs, renuncio e rejeito todas essas mentiras que me foram ensinadas. Experimento hoje a intimidade da sala do trono. Peço que o Espírito Santo ative a minha memória espiritual do tempo em que na eternidade passada estive face a face junto ao Senhor, aí, na sala do trono. Auxilia-me a cumprir com a minha identidade e o meu destino aqui na terra, trazendo o seu reino a fim de governares com justiça. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Conto com as suas orações, aguardo suas ofertas e espero que você se comunique. Nesse final de ano, nós queremos fazer um compilado de vários vídeos, de várias pessoas que foram abençoadas através dessas aulas. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de testemunhos. Me mande pelo WhatsApp um vídeo de 2, no máximo 3 minutos, bem objetivo, dizendo como era antes, quando você começou a fazer a aula, o que aconteceu e o que Deus fez através da instrumentalidade dessas aulas online, estimulando outras pessoas a se inscreverem, a participarem, a fazerem as aulas semanalmente. Se você começou a assistir às aulas agora, perdeu as aulas iniciais, você terá que fazer um esforço dobrado. Você pode assistir 2 ou 3 aulas por semana, até que você chegue na 17ª, 18ª aula, e aí você segue o fluxo das ministrações ao vivo conosco. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima semana. Compartilhe na rede social, pague o Facebook para divulgar. Você sabe que apenas 5% das pessoas que estão no seu Facebook recebem a tua publicação. Apenas 5% de 5 mil pessoas que você tem no seu canal do Facebook, 250 pessoas vão ver o seu post. As outras só verão se você pagar. Faça um impulsionamento pago, 5, 10 reais. Esses valores simbólicos é o suficiente para que todas as pessoas que você tem no seu Facebook vejam a sua publicação. Deus abençoe, em nome de Jesus.